Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou professor de biologia e eu sou integrante do grupo Paleontos, certo? E eu venho anunciar como primeiro vídeo de um novo conteúdo que a gente vai trazer para as nossas redes sociais, que a gente vai tentar falar toda sexta-feira, se der tudo certo, sobre alguns animais pré-históricos que não existem e alguns existentes. Então espero que vocês gostem, tá? Hoje vamos falar sobre um animal que é muito comum, o pessoal conhece bastante. Se não conhecer, vai conhecer um pouco dele agora, certo? É o amonite, gente. O amonite, ele foi um animal pré-histórico, tá? E antes de começar a falar propriamente dele, eu vou falar um pouco sobre a taxonomia dele. O que é essa taxonomia? É o estudo biologicamente, cientificamente falando dele, certo? Referente de classe, fila, essas coisas, tá bom? Eu vou falar bem resumidamente. Então ele faz parte do reino Animalia, do filo Molusca, da classe Cefalópoda, ou seja, ele é um parente extinto dos polvos, lulas e náutilos, que vamos falar bastante um pouco nesse vídeo. Ele é da subclasse Ammonoide, que já foi extinta, e os estudos nele, desse tipo de amonite, eles são feitos por uma ordem que foi a ordem mais biodiversificada deles, que é a ordem Ammonitida, que é onde a maioria das espécies fazem parte, beleza? O seu nome, ele deriva do Egito. Por quê? Porque antigamente, quando os povos achavam os fósseis, eles criam que era de um deus deles, um deus pagão chamado Amon. Porque esse deus ele possuía chifres de cabra e algumas conchas de amonites, de fósseis, têm alguns chifres. Então eles acharam que era um vestígio, que era o deus tentando falar com eles. Beleza? Então daí veio o nome amonite. Onde eles surgiram, galera? Eles surgiram na era paleozoica, no período devoniano. Nessa época, a vida era exclusivamente, praticamente marinha, tá? Não existia animais que viviam em terra firme ainda. E eles surgiram ali, que era mais ou menos 409 milhões de anos atrás, beleza? Eles sobreviveram à grande extinção em massa, que teve no período permiano, que mostra como final a era paleozoica. Inclusive, foi a maior extinção em massa que existiu. E continuaram evoluindo conforme a era mesozoica e foram extintas no Cretáceo junto com os dinossauros, enfim, os animais daquela época, beleza? Com a queda do meteorito, com as doenças, enfim, todos os processos que foram feitos, tá? Como tsunamis, terremotos, enfim, teve N processos que causaram a sua extinção, beleza? Então eles surgiram na época do Devoniano. Não eram muito comuns, não é muito comum achar fósseis dessa época, porque eles eram animais muito pequenos, tá? Então, conforme foram passando os anos, eles foram evoluindo. Então, eles se biodiversificaram no final do Jurássico para o Cretáceo, que é quando eles começaram a evoluir propriamente dito, surgir várias espécies diferentes, porém já existiam amonites antes. E aí foi quando eles começaram a crescer, a ficar grandes. Tem indivíduos que já foram encontrados de 2 metros de diâmetro de concha, porém a grande maioria ainda são indivíduos pequenos, certo? Vamos lá, agora um pouco da característica deles. Os amonites, eles são moluscos, como já havia dito, e eles são animais um pouco complicados de se estudar, como é que era a aparência deles. Por quê? Porque eles são invertebrados. Invertebrados não possuem nenhum tipo de vestígio ósseo, nenhum tipo de coluna, ou seja, nada algo muito rígido para marcar a rocha durante o processo de fossilização. Então, a gente sabe como é que eram as conchas deles, mas não o indivíduo propriamente dito, porque o corpo era muito mole, rico em lipídios, proteínas e outros compostos que não fica preservado na rocha. Então, tem um animal hoje em dia que chama Nautilus, que é da classe do Ammonite também, só que ele existe hoje em dia. E ele é extremamente parecido, ele vive dentro de uma concha e ele possui tentáculos, enfim. Começaram a comparar o Nautilus para poder criar hipóteses de como seria a anatomia do Ammonite. Então, paleontólogos, biólogos, enfim, começaram a fazer hipóteses de como seria o corpo deles. Então, conforme vai aparecendo aí na imagem, ele era um animal que possuía tentáculos grandes, tinha um bico central e o seu corpo era junto com a concha como o Nautilus, certo? Ele era um predador ativo, provavelmente, caçava microcrustáceos, peixes pequenos, outros moluscos como o Nautilus. E a sua movimentação era por jato propulsão. O que significa? Ele tinha como se fosse um funil que sai do corpo dele, que quando ele absorve o ar, quando ele absorve a água, perdão, ele solta a água pelo esse funil, ele tem um impulso que ele consegue andar, beleza? Isso é bem resumidamente falando.
E tem o modo de flutuação dele, que ele possuía câmaras dentro de da sua concha, que ele armazenava ar dentro. Aí quando ele quisesse flutuar, ele armazenava menos, quando ele quisesse afundar, ele afundava. Então ele conseguia nadar tranquilamente, ok? Ele foi um animal bem comum na época, bem biodiversificado, então existem muitos fósseis encontrados a respeito dele, ok? Agora eu vou mostrar alguns fósseis que alguns são do meu acervo pessoal, só para vocês entenderem um pouco da anatomia do amonite. Isso daqui é um amonite da espécie Asteroceras sp, tá? Ele é do Jurássico, encontrado no Chile e no Peru, beleza? E ele tem mais ou menos de 201 a 178 milhões de anos. Esse daqui é um Hyloceras sp. Ele já é um amonite mais recente, como vocês podem ver, porque ele já tem a presença de uma mineralização, então ele é considerado mais recente, entre aspas. E eles geralmente são encontrados em conjuntos, ó. Então ele andava mais ou menos desse jeito. Aqui saiu o corpo e aqui ele nadava, como o Nautilus. Hyloceras sp, Cretáceo, 100 milhões de anos mais ou menos. Ele é encontrado em Madagascar. Esse daqui, ele é um bem mais complexo. O nome dele esse chama Douvileiceras mamillatum, tá? Ele é diferente dos outros. Esse fóssil só apresenta a parte interna da concha, ou seja, foi removida a concha. Isso é bem comum em alguns colecionadores de fósseis, eles curtem. Então isso daqui é a parte de dentro dele, da concha, tá? Ele também é chamado de amonite chifre de cabra devido a essa presença de chifres no fóssil, ok? Ele também é de Madagascar e ele tem mais ou menos de 125 a 89 milhões de anos. Ele é do Cretáceo também. E por fim, um dos maiores exemplares que eu já vi, pessoalmente. Ele não é meu, ele é emprestado, só que ele tá aqui na minha casa. Então eu vou mostrar pra vocês. Ele chama Tissotia edbergeri, tá? Ele é um amonite desse tamanho, olha o tamanho dele. Ele também é do Cretáceo, tem mais ou menos 70 milhões de anos, perdão, e é do Chile e do Peru, tá bom? Ó, ele é bem mineralizado, aqui mais escuro dá pra ver um pouco das câmaras dele, onde ele absorveu o ar, para poder boiar. Ele também vem em conjunto, desse jeito, ok? Muito bem. Amonites são bem comuns, galera, de se encontrar em Marrocos, na África, em Madagascar, tá bom? Mas existem em outros países, como aqui no Peru e no Chile tem muito também. Uma curiosidade só, que os fósseis eles são difíceis de identificação, só que existem N fatores de níveis do sedimento para que você possa identificá-los, tá bom? Mas isso, quem sabe, pode ser no outro vídeo. Por hoje é só, galera. Curtam as nossas páginas, eles vão aparecer provavelmente aqui nesse canto, tá bom? Curtam lá o Facebook, Instagram, vamos começar no YouTube também, esse vídeo vai para o YouTube e os outros dados que vão estar presentes, tá bom? Só para falar, a fonte de onde tirei essas informações estão na descrição do vídeo, certo? E nós, do Grupo Paleontos, ainda não possuímos nenhum investimento governamental ou de investidores, então fizemos uma vaquinha online para caso vocês queiram contribuir para nós comprarmos novas peças para o acervo, como fósseis, insetos, até materiais para fazermos réplicas. Então tá aí, pode depositar qualquer tipo de valor e irá ajudar bastante a gente, tá bom? Quem quiser, tiver disposto, tá aí, pra gente contribuir pro nosso acervo, porque queremos que depois dessa quarentena a gente volte com bastante novidade, tá bom? Muito obrigado, estamos à disposição para qualquer dúvida, o Grupo Paleontos agradece, e é isso aí, valeu galera, tchau!